Vocês estão bem? Feliz ano novo para vocês, não os vi ainda esse ano, né? Então, feliz ano novo. Vocês estão bem? Amém. Me passaram um tema tão simples, né? O pessoal fala sobre a história da igreja. Coisa pouquinha, né, gente? Na verdade, eu acho que é um tema bastante providencial e teria tanta coisa para falar, tanta coisa para falar. Então, eu peço ao Espírito Santo de Deus que nos direcione para que a gente faça um bom caminho. E antes de qualquer outra coisa, eu queria pedir para você fechar os seus olhos por um instante, por favor, e peça ao Senhor essa graça de que o Espírito Santo de Deus infunda no nosso coração, nessa noite, um profundo amor pela igreja de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus nos dê a capacidade nessa noite de compreender de uma vez por todas que aqui é o nosso lugar e que a igreja que Jesus fundou nessa terra é o meio pelo qual Ele quer que eu e você alcancemos a salvação. Amém? Eu estava coletando informações e preparando esse nosso momento de partilha, que eu acho que não vai ser uma pregação da palavra, vai ter mais uma cara de uma formação. Talvez você escute muita coisa aqui que você não saiba, talvez você escute muitas coisas aqui hoje que podem parecer novidade para você, mas a verdade é que muita gente até se ofende, né? Pessoas que não conhecem a história da igreja, que não conhecem a igreja a fundo, que às vezes nunca se deram o trabalho de estudar um pouco sobre a própria igreja, estão com o seu pensamento tão contaminado pela cultura protestante, que às vezes se ofendem um pouco quando a gente diz uma palavra como essa, né? A igreja que Jesus fundou. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que também tire do nosso coração essa cultura, essa contaminação, né? Porque o caminho que a gente vai fazer hoje aqui, um pouco de história, muito de Bíblia, mas principalmente muito de sagrada tradição, vai nos dar fundamentos bem sólidos para a gente entender o que é a igreja de Jesus, amém? E por que nós estamos aqui. São João Crisóstomo, ele diz que, falando sobre a igreja, muitas são as ondas que nos põem em perigo, e graves são as tempestades que nos ameaçam. Porém não tememos ser submersos, porque permanecemos firmes sobre a rocha. Ainda que o mar se desabe, não se quebrará essa rocha. Ainda que se levantem as ondas, não poderão afundar a barca de Jesus. São João Crisóstomo escreve sobre a igreja. E por que ele se refere tantas vezes a essa expressão rocha? É uma palavra que todo mundo conhece, já leu várias vezes, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus. No capítulo 16. Versículo 16 também. Nesse trecho da Sagrada Escritura está acontecendo aquela conversa. Jesus, uns versículos antes, Jesus pergunta para os apóstolos, né? O que diz o povo que é o Filho do Homem? Jesus pergunta assim para ele: o que estão falando de mim? E eles respondem, né? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou talvez um dos profetas que ressuscitou.
E Jesus vira para eles e diz assim: e vós, quem dizeis que eu sou? E daí vai sair, né, essa resposta tão conhecida por nós, que é o momento no qual Jesus faz uma promessa para Pedro, e essa promessa irá se cumprir. Depois que Jesus pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, versículo 16: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Percebe que até esse momento o Espírito Santo de Deus não tinha sido derramado sobre os apóstolos ainda. Pentecostes vai acontecer lá na frente, 50 dias depois da ascensão. Muita água ainda vai rolar por baixo dessa ponte, mas já aqui nesse momento, Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus faz uma revelação, olha que lindo: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Pedro já teve essa graça de uma revelação, porque pela carne ele não poderia identificar diante dele o Cristo, Filho do Deus vivo. E por que tudo isso? Porque Pedro receberia uma missão, e porque ele teria um papel muito especial nessa história toda. Então Jesus diz para ele: e eu te declaro, versículo 18, que tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Versículo 19, continua a promessa: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que deles desligares na terra será desligado no céu. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa é a promessa que Jesus faz a Pedro. Aquele mesmo Pedro que depois, na noite da prisão de Jesus, quando eles estavam orando no Getsêmani, aquele que se esconde e que nega Jesus, aquele que fica no pátio escondido ao lado da fogueira, e depois que ele nega o Senhor por 3 vezes, o galo vai cantar. Aquele Pedro que nós podemos dizer uma palavra até um pouco dura, mas que ela é verdadeira, aquele Pedro que se acovardou no momento da cruz, teve medo, porque ainda havia muito de humano em Pedro, mas foi para esse Pedro que Jesus já havia feito essa promessa. Obviamente que depois em Pentecostes vocês sabem o que vai acontecer, né? O Espírito Santo vem e faz germinar todas aquelas sementes que Jesus tinha lançado durante 3 anos. Tudo aquilo que Jesus ensinou, as sementes que foram lançadas e que estavam ali dormindo, porque Pedro era como se fosse um grande canteiro, cheio de semente, cheio de coisa boa, mas que não brotava porque ele não tinha recebido essa graça. E aí quando o Espírito Santo de Deus vem em Pentecostes e fecunda aquilo, é como se de repente tudo aquilo florescesse dentro de Pedro, e Pedro se torna a rocha. E vocês vão se lembrar do primeiro discurso de Pedro depois de Pentecostes, aquelas numerosas conversões, aquele homem destemido que logo em seguida já prega no meio da praça, aceita ser preso, aceita ser açoitado, e para ele nada mais é problema. Aquele Pedro que não tem mais medo da morte, aquele Pedro que recebeu essa promessa do Senhor, porque ele sabia qual era o seu papel, ele sabia qual era a sua missão, que era de levar adiante os ensinamentos do Senhor e anunciar o Evangelho a todas as criaturas. E isso só poderia ser feito, e Jesus sabia, por isso que Jesus edificou uma rocha e uma igreja. Jesus, aliás, ele usa essa palavra: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus não quis deixar só ensinamentos, Jesus não quis deixar só boas ideias, Jesus não quis deixar boas intenções, Jesus quis uma igreja. Repete comigo, sem medo: Jesus quis uma igreja. E ele prometeu que essa igreja seria edificada sobre Pedro. Quando eu estava preparando, eu estava me perguntando, eu falava assim: caramba, como será que
a gente às vezes é tão cabeçudo e se deixa contaminar por influências tendenciosas. E aí eu fui fazer uma pesquisa, eu não trouxe para falar para vocês hoje, porque não dá tempo mesmo, é muita informação. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Talvez vocês não saibam me responder todas, mas algumas a gente vai saber de cor aqui de cabeça. Onde estão enterrados os apóstolos? Vocês têm alguma noção? Eles estão em cemitérios? Ou eles estão em igrejas? Começamos bem. E essas igrejas nas quais alguns corpos de alguns apóstolos desapareceram. O corpo de São João, por exemplo, a basílica está em cima do lugar onde era o túmulo de São João, mas o túmulo estava vazio. Houve uma invasão bárbara, a igreja foi tomada, depois ela voltou para a mão dos católicos, e nessa não se sabe onde foi parar o corpo de São João, por exemplo, mas o túmulo dele estava numa igreja. E que igreja? Não, que igreja? Vocês arriscam dizer? Uma igreja católica. Vamos lá, onde está o corpo de São Pedro? Na Basílica de São Pedro em Roma. Embaixo da Basílica de São Pedro existe uma cripta, onde você vai ter centenas de túmulos dos primeiros séculos. Eu fiz essa experiência, só para ilustrar, eu desci na cripta e comecei a andar perdido lá embaixo. De repente eu vi uma porta muito bonita, um vidro enorme, e parei na frente da porta, e quando eu li estava escrito assim, ó, Petrus, apóstolo. São Pedro, esse do qual nós lemos, está lá. Mais um, São Paulo. Arriscam me dizer onde ele está enterrado? Em Roma também. Na Basílica de São Paulo, fora dos muros. Quem mais? Mais um para lembrar aqui. São Tiago Maior. O corpo de São Tiago Maior está na Basílica de São Tiago, em Compostela. E a gente poderia pegar vários. Por quê? Porque os apóstolos eram católicos. Porque a igreja sempre foi católica até o 16º século. E o que eu quero trazer para vocês hoje é um pouquinho daquilo que, se nós amarmos a igreja de verdade, e é isso que eu quero pedir como fruto espiritual dessa pregação, que a gente saia daqui amando mais a igreja. Porque para criticar tem muita gente, para falar mal tem muita gente, mas para amar de verdade a igreja, de rezar por ela e de caminhar com ela até o final, a gente não vê muita gente. Que o Senhor coloque no nosso coração um profundo amor pela sua igreja, amém? Quando Jesus faz isso, ele coloca sobre o Pedro um depósito, que a gente chama aquele depósito da revelação de um Deus que se faz carne, que habita na humanidade, que se entrega como uma vítima perfeita de expiação dos pecados, e que se dá e se entrega como alimento para esse povo, alimento esse que ele próprio recomenda, que vai permanecer conosco até que ele volte, e isso é a Eucaristia. Essa igreja fundada por Pedro, ela recebe de Jesus o que a gente chama de depósito da fé, o depósito da revelação divina. Por isso que a igreja é conhecida como a fiel depositária dos ensinamentos e do magistério de Jesus. Tudo que Jesus ensinou para os apóstolos, tudo aquilo que Jesus orientou, tudo aquilo que ele falou, foi transmitido pela tradição antes do que pelas escrituras. Vocês sabiam disso? A igreja, ela é primeiro verbal. A igreja, ela é primeiro, antes de qualquer outra coisa, a fé é transmitida pela palavra, só pela palavra, só pela pregação. Séculos depois que a gente vai organizar uma escritura, que vai se criar o cânon, que vai virar a igreja. Mas a igreja católica dos primeiros séculos, ela era a igreja da tradição falada, que se ensinava e se comunicava por cartas. Também não dá tempo de falar, mas para quem tiver oportunidade, procure esse livro, Os Padres da Igreja. Conta a história dos discípulos dos apóstolos. Como será que a coisa caminhou
depois que Jesus morreu, havia uma necessidade de se transmitir a fé, concorda? Havia uma necessidade de que tudo que Jesus falou fosse passado adiante. Pasmem vocês, mas vários dos apóstolos, para não dizer a maioria deles, não sabia escrever. Só falava aramaico, não falava nem grego, que era uma língua muito mais difundida e era a língua que precisa... Como se fosse uma língua ali, né, mais culta. Então era preciso falar. O Evangelho de São Marcos, para quem não sabe, ele é conhecido como o Evangelho de São Pedro. Por quê? Porque São Marcos, que tinha um nome composto de João Marcos, ele foi discípulo de São Pedro, e ele foi aquele que ouviu de pertinho tudo que Pedro falou, que Pedro tinha ouvido de quem? De Jesus. Mas quem botou no papel, muitos anos depois, foi Marcos. O Evangelho de São Marcos, ele é muito rico em diversos detalhes que só ele vai trazer. Por quê? Porque é a visão de Pedro. É como Pedro via as coisas. Quer saber como Pedro enxergava Jesus? Leia o Evangelho de São Marcos. E tudo isso era transmitido, e foi transmitido ao longo dos séculos, e a igreja começa como essa depositária, guardiã, né, desses ensinamentos de Jesus. Ela passa então ao longo dos séculos a ensinar aquilo que Jesus ensinou. Por isso que eu não sei se aqui a gente já teve alguma pregação sobre isso, mas diferente do que nós temos nas igrejas protestantes, que eles seguem o fundamento do sola escritura, a igreja católica, ela tem mais dois pilares além da escritura, que é a sagrada tradição e o sagrado magistério, aquilo que a igreja ensina e comunica ao longo dos séculos. A igreja recebeu de Cristo, por meio dos apóstolos, esse mandamento de pregar a verdade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, se você conseguir pegar rápido, eu vou correr em alguns textos aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Meu Deus, eu sou péssimo com a mão esquerda. Aqui. Mamãe me ajuda. Pronto. São Paulo escreve aos Tessalonicenses no versículo 15 do segundo capítulo: assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que aprendestes, seja por carta nossa. Ele não diz confie só no que eu estou te escrevendo, ele diz no que te ensinamos por palavra, falado, ou naquilo que nós te escrevemos. Por isso que a igreja ela tem esses três pilares. Nesse trecho da Sagrada Escritura a gente consegue tirar os três pilares da igreja católica. Tudo aquilo que aprendestes, está lá no versículo 15, é o magistério. Tudo que aprendeste é o que a gente chama de sagrada tradição. E tudo que aprendestes é a Sagrada Escritura. Então a igreja comunica a fé dessa forma. Diferente do protestantismo, absoluta primazia da Sagrada Escritura, porque não teve a tradição que nós tivemos de 15 séculos, 16, quase 16 séculos. No fim do primeiro século, a igreja já documentou o credo dos apóstolos. Alguém já ouviu falar? Na Didaquê? O nome é esquisito, né? Didaquê. Um livrinho fininho assim, ó. Foi o primeiro livro que eles se reuniram para escrever aquilo que Jesus tinha deixado, muito antes da Bíblia. Muito antes da Bíblia. E ali já falava, por exemplo, da Eucaristia. Já falava, por exemplo, das reuniões em comum, na fração do pão. E os padres da igreja, esses que eu mencionei, que foram os discípulos dos apóstolos, do primeiro até o 8º século, vão nos deixando todos esses ensinamentos sobre sacramentos. Eu estava abri um parênteses rápido, eu fui preparar uma formação para batismo, e aí tinha uma discussão grande sobre batismo de criança, não sei o que, não é, tal, e eu falei, onde eu vou buscar isso? Na patrística, né? A igreja já ensina, o catecismo ensina e tudo mais, mas às vezes as pessoas precisam ver para crer, né?
acha que batizar criança foi algo que foi inventado agora, recentemente. E aí eu achei vários escritos do primeiro, do segundo e do terceiro século, onde os pais da igreja, desde o primeiro século, orientavam que se batizasse as crianças. Pra você ter uma ideia, nos primeiros séculos, muitos cristãos só eram crianças, porque não chegavam a ser nem adolescentes, porque eram o quê? Martirizados. Como que você espera para batizar alguém nesse cenário? Nasceu batisma. E tem vários escritos: não se negue a água do batismo, mesmo aquele que ainda bebe leite. Tem vários escritos interessantes, mas que a gente infelizmente não vai atrás para conhecer, né? A gente, que eu falo, a gente católico. E aí vem um recém-convertido de qualquer igreja dessa aí, de porta aí, mete a dedo na nossa cara, fala que a gente está fazendo as coisas erradas porque batiza criança, e a gente fica sem saber o que falar, fica encurralado. Por isso eu quero pedir mesmo hoje que o Senhor coloque curiosidade no nosso coração, para a gente buscar conhecer mais a nossa igreja. Eu vou andar mais rápido porque o tempo urge. Santo Inácio de Antioquia, falando da Eucaristia. Santo Inácio de Antioquia, só para vocês saberem, morreu no ano de 110. Já falando sobre a Eucaristia, ele dizia assim, falando daqueles que não queriam comungar: eles se mantêm afastados da Eucaristia e da oração, porque não querem confessar que a Eucaristia é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa carne, aquela mesma que sofreu pelos nossos pecados e que ressuscitou pela bondade do Pai. Ele escreve isso na carta aos Herminenses, aquela que uma protestante foi ler desavisadamente um dia, essa mesma carta aqui. E sobre o catecismo? Sobre essa necessidade de nós guardarmos o depósito da fé. Quem em casa tem o catecismo, levanta a mão, só para eu saber. Não levanta, abaixa, desculpa, sem exposições. Só vou dizer, é preciso ter, tá bom? Então quem não tem, vamos comprar um catecismo para a gente ter em casa. Qualquer assunto relacionado à nossa fé. Eu anotei aqui, só para você ter uma ideia. Vamos lá. O Papa, esse catecismo que a gente tem hoje, ele foi aprovado por São João Paulo II, em 1992, certo? Por meio da Constituição Apostólica Fidei Deposito, que significa justamente isso, o depósito da fé. O Papa trouxe esse livro, esse catecismo, e disse assim: aqui está o depósito da fé, da mesma fé que recebemos dos apóstolos, e entregou para a igreja. E quando ele entregou, ele disse assim: é uma exposição da fé e da doutrina católica, é um texto de referência seguro e autêntico para o ensino da doutrina católica, oferecido para todo homem que queira conhecer aquilo que a Igreja Católica crê e ensina. São João Paulo II. Sobre a Constituição Apostólica Fidei Deposito, que foi quem promulgou esse catecismo amarelinho que a gente tem na mão, ele pede assim, está falando conosco aqui: peço, portanto, aos pastores da igreja e aos fiéis que acolham esse catecismo com espírito de comunhão e que o usem assiduamente na missão de anunciar a fé. E São João Paulo acrescenta: o catecismo reúne toda a doutrina que a igreja deve ensinar. São João Paulo II. Então, se você ainda não tem aquele amarelinho, vocês sabem de qual estou falando. A maioria de quem vem pregar aqui traz um. O meu hoje eu não trouxe porque está aqui no celular. Mas tenha na sua casa o catecismo da igreja, porque ele contém toda a doutrina que a igreja ensina. Amém? Vocês sabiam que o catecismo contém 4 partes? Alex Credente, que é tudo aquilo que a igreja acredita, que vai do primeiro parágrafo até o 1065. Alex Celebrandi, que é tudo que se refere à celebração, missa, sacramentos, está tudo nessa segunda parte, que vai do 1066 ao 1690. Alex Vivendi, que nos ensina tudo o que nós precisamos saber a respeito da vida, da moral, dos mandamentos e de como agir como cristão. Isso vai estar lá no catecismo do 1691 até o 2557.
E por fim, a última parte do catecismo, a lex orandi, que é tudo que se refere à oração da igreja, né? Tudo que a igreja ensina, suas formas de orar e de falar com Deus, que vai do 2558 ao 2865. Falei que não ia ser uma pregação, não falei, gente? Falei que ia ser mais uma aula, vocês não fiquem bravos comigo não, é que é tanta informação boa, não dá curiosidade em vocês, de querer saber um pouquinho mais? Fala a verdade. Eu quando eu escuto algo desse tipo, eu fico querendo saber mais. Eu no teu lugar, eu ia amanhã comprar um catecismo, de verdade, amanhã, qualquer coisa que você tiver dúvida, pensa assim, um assunto polêmico, caramba, você abre a internet, um está falando A, outro está falando B, e a gente fica ali, caramba, né? Qual que é a verdade? Dentro da própria igreja, às vezes você ouve um padre falando uma coisa e outro padre falando outra, e aí? Você vai numa igreja, o padre fala uma coisa, às vezes na mesma igreja em missa diferente, o que a igreja fala? Vou lá no catecismo. Dúvidas sobre aborto? Vou lá no catecismo. Homossexualidade? Vou lá no catecismo. Está lá o que a igreja pensa e o que a igreja ensina. Amém? Isso aqui já foi. Estamos já aqui fechando a segunda. A igreja sempre cuidou da fé, a igreja sempre combateu as heresias. Eu pergunto para vocês, lá na época do concílio de Nicéia, lá na época do concílio de Constantinopla, muitos e muitos séculos atrás, quando os arianos, por exemplo, diziam que Jesus não era Deus, e a igreja precisa combater essa heresia diário, que se difundia de forma tremenda, para poder ensinar que Jesus é Deus sim, e que existem duas naturezas, porque hoje é fácil falar, né? Duas naturezas, uma humana e uma divina na mesma pessoa. A igreja defendeu, a igreja combateu as heresias, a igreja possibilitou que nós tivéssemos a nossa fé guardada, zelada. Sabe aquele creio bonito que a gente reza em algumas celebrações especiais, que vem escrito no folheto assim, ó, Credo Niceno Constantinopolitano. Ele começa diferente: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e por aí vai. Vocês lembram dele? Esse credo que a gente reza, ele é fruto de dois concílios. Do concílio de Nicéia, que combateu o arianismo, porque queria ensinar que Jesus não era Deus. E o concílio, e o macedonismo, que era uma outra heresia, que queria dizer que o Espírito Santo não era Deus. Primeiro, era Jesus que não era. E foi combatido no concílio de Constantinopla. Das conclusões e da verdade que foi revelada desses dois concílios, Nicéia e Constantinopla, nasceu esse creio bonito que a gente reza na missa. Por isso que ele chama creio niceno, que é do concílio de Nicéia, constantinopolitano, que é do concílio de Constantinopla. Vocês sabiam disso? Que o Espírito Santo nos dê curiosidade para a gente buscar e conhecer mais. 21 concílios, gente, em todos esses séculos aconteceram nesses 2000 anos de igreja. A maioria deles para combater heresias, a maioria deles para combater ameaças que o próprio demônio fazia se levantar sobre a igreja, e a igreja sempre ali, guardando o depósito da fé que recebeu lá naquela passagem que a gente leu ali no Evangelho de São Mateus: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Por isso que todas essas heresias foram combatidas e foram afastadas. 21 concílios em mais de 2000 anos de igreja. E se precisar, o Espírito Santo vai... Se aparecer mais um doido aí, querendo levantar alguma ameaça ou alguma heresia, pode ter certeza. Deus levanta aqueles que combaterão as heresias, e a igreja guardará o fiel depósito da fé que recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo. E para terminar, não sei nem como é que está o tempo, mas acho que já está acabando. Eu queria pegar o catecismo para ler. Ainda?
Tudo isso? Abri a parte errada. 44. Aqui. Pronto. Gente. O que será que a igreja espera de nós? Não, agora eu achei. Quem aqui é batizado? Agora pode levantar a mão, por favor. Amém. Somos. Olha o catecismo fala para nós. Lembra que eu acabei de ler aqui, né? São João Paulo II falando. O catecismo reúne toda a doutrina que a igreja deve ensinar. Olha o que o catecismo então vai falar para nós batizados. Parágrafo 2044, se alguém achar que eu estou inventando, depois você confirma. A fidelidade dos batizados é condição primordial para o anúncio do Evangelho e para a missão da igreja no mundo, para manifestar diante dos homens a sua força de verdade e a irradiação. A mensagem da salvação deve ser autenticada pelo testemunho de vida dos cristãos. O testemunho de vida cristã e as obras realizadas pelo Espírito sobrenatural são meios poderosos para atrair os homens à fé em Deus. Amém? Esse parágrafo está falando sobre a responsabilidade, está escrito desse jeito, ó, a responsabilidade dos batizados, a necessidade da fidelidade dos batizados. Olha o que a igreja fala sobre nós, que a nossa fidelidade a Deus e à igreja é condição primordial para o anúncio do Evangelho. A nossa fidelidade, de todos os batizados. O nosso testemunho, a nossa vida, a maneira como nós amamos as pessoas, a maneira como nós deixamos o amor e a graça de Deus passar por nós e alcançar os outros, isso irradia, e é essa condição primordial que a igreja precisa para o anúncio do Evangelho. Como os primeiros cristãos que chamavam a atenção daqueles que os viam juntos, pelo amor que eles nutriam uns pelos outros. A palavra de Deus fala que entre eles não havia necessitados. Todos colocavam tudo em comum, todos se ajudavam, todos se amavam. Esse testemunho autêntico é o que vai ser esse sinal luminoso, que vai irradiar. O catecismo está nos dizendo aqui, o testemunho da vida de cristão e as obras, que são esses meios sobrenaturais para atrair os homens à fé. Olha que missão grande. Por isso que nós precisamos crer e seguir aquilo que a igreja nos ensina, sempre ensinou e sempre vai ensinar. O Papa não pode falar nada que as pessoas já distorcem, né? Perguntaram para o Papa se era possível ou permitido aos padres abençoar homossexuais. Vocês acham que o padre ia responder o quê, o Papa? Vocês acham que o Papa ia dizer não, não abençoe? Óbvio que o Papa vai dizer o quê? Sempre. E aí ele responde: todos, sem exceção, precisam e merecem a bênção de Deus. Tem alguma coisa de errado no que o Papa falou? Está perfeito. Aí as pessoas pegam essa notícia e fazem o que com ela? Dão uma ajeitadinha, né? É aquela coisa assim de ajustar mestres para si. Eu ajusto a verdade para se encaixar naquele peixe que eu quero vender. E aí sai a matéria que o Papa autorizou a bênção dos casais, né? E depois e cada notícia que se dá. Mas se você for olhar o ensinamento da igreja de hoje, é o ensinamento de sempre. Não mudou e não mudará. E o próprio Papa já falou isso, só que quando ele diz isso, essa parte as pessoas não mostram. Quando ele vem e diz aquilo que a igreja ensinou sempre, ela vai continuar ensinando e o seu ensinamento não mudará. Essa parte ninguém mostra. Mas quando ele fala qualquer coisa que é polêmica e eles recortam e anunciam. Por que eu estou dizendo isso?
Porque nós precisamos seguir aquilo que a igreja ensina e que ela sempre ensinou, sem tentar adequar os pensamentos da igreja, os ensinamentos dela à minha realidade. Porque hoje em dia, as pessoas buscam, é como São Paulo ensina para Timóteo, as pessoas buscam uma verdade que se encaixe na realidade dela. E se eu quero viver no pecado, eu vou atrás da igreja que aceita a minha realidade. E se eu quero fazer alguma coisa que a igreja católica não concorda, eu busco outro que aceite. E assim as pessoas vão vivendo. Mas a igreja vai manter o seu pensamento, ela vai manter o que ela ensina e não vai mudar. E a igreja não exclui ninguém, ela simplesmente convida à conversão e vai continuar convidando, sempre nos convidando. Por isso que quando a gente fala que a igreja ela é essa fiel depositária da fé, a gente precisa se apegar também aos ensinamentos dos santos. E eu já vou adiantar porque o meu tempo está acabando. E vou passar para a parte dos sacramentos. Existem meios eficazes que Jesus nos deixou para que nós possamos viver uma vida íntima com Ele, e por meio dessa vida íntima com Ele buscar a santidade. A gente precisaria de um outro dia só para falar aqui da teologia da graça, por exemplo, da graça santificante, da graça atual, como isso age na nossa vida e como isso é importante para o nosso caminhada e para a nossa santificação. Mas a gente precisa entender uma coisa: o diabo quer nos separar de Deus, amém? E de que maneira ele faz isso? Me tirando da graça. Se eu estou em estado de graça, eu estou unido com Deus. Se eu perco o estado de graça, eu estou separado dele. E a grande luta é essa: o diabo quer o tempo inteiro nos tirar da graça. Só que Jesus nos deixou os sacramentos para que a gente esteja sempre, ou se não sempre, que a gente esteja o maior tempo possível em estado de graça. E o que nos tira do estado de graça é o pecado, e o que nos recoloca em estado de graça é a confissão. São João Bosco vai dizer para nós que confissão e Eucaristia são as duas asas que vão nos levar para o céu. Nunca esqueça isso. A confissão e a Eucaristia são as duas asas que vão nos levar para o céu. E a igreja sempre, por meio dos sacramentos, nos dá esse acesso a uma fonte de misericórdia que não tem fim. A única coisa que me tira, que é como se fechasse a torneira, é o pecado. Para isso nós temos o sacramento da confissão, para isso nós temos essa possibilidade de acessar sempre que for necessário, essa graça e esse grande ato de misericórdia de Deus para conosco, que é o sacramento da confissão. E as pessoas que não têm todos os sacramentos, né, precisam buscá-los. Às vezes eu estava um dia numa pregação como essa, e no meio da pregação tinha várias pessoas que, por exemplo, não eram casadas. Tinha alguma coisa que as impedia de casar? Não. Tinha algum impedimento? Não. Não sabia que era tão importante. O catecismo ensina, a igreja ensina e tal. Pô, mas nunca me falaram. Entende? A pessoa está de boa fé. Por isso que eu sempre brinco, o óbvio precisa ser dito. Então a gente precisa mesmo ter amor e ter misericórdia e comunicar essas verdades para as pessoas. Às vezes as pessoas não se casam porque acham que precisa de um monte de dinheiro para casar. Não, lá na minha paróquia a gente vive organizando casamento comunitário. Ah, Nelson, mas eu não posso casar porque eu ainda não fiz o batismo. Vem cá, vamos te dar formação, você vai ser batizado, e mês que vem você vai receber a primeira comunhão, e a gente traz o bispo para te dar a crisma, e daqui 3 meses você casa. A gente precisa. Lembra do que a gente acabou de ler aqui no parágrafo 2044 do Catecismo: a fidelidade dos batizados é condição primordial para o anúncio do Evangelho. Que papel que eu e você temos nisso? Todo. Se a gente for deixar tudo na mão do padre, esquece. A gente tem que fazer o nosso papel também. Dar uma catequese, né? Assumir algum papel, fazer alguma coisa. O Senhor está nos chamando. E para já ir terminando, eu quero dizer o que Santa Teresa falava sobre a igreja.
Em tudo me sujeito ao que professa a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, em cuja fé vivo, e afirmo que viverei, e nela irei morrer. Santa Teresa d'Ávila. E São Leão Magno diz assim: não podemos, caríssimos, de modo algum duvidar de que toda a observância cristã procede de instruções divinas, e de tudo o que a Igreja recebeu como costume da devoção provém da tradição apostólica e dos ensinamentos que foram transmitidos a nós por meio do Espírito Santo. São Leão Magno. A Igreja, da qual nós fazemos parte, a Igreja Católica Apostólica Romana, é essa fonte inesgotável do amor e da misericórdia de Deus. É o lugar onde a gente pode encontrar com o Senhor a todo momento, das mais diversas formas. E é o lugar de onde o Senhor nunca quer nos ver afastados. Amém? Vamos fazer uma oração rapidinho? Desculpa aí que eu dei uma extrapolada no tempo. Me perdoem, tá, gente?